E aí, pessoal, tudo certo? Então, finalmente vamos iniciar hoje o nosso curso de matemática totalmente gratuito com o início da fórmula infalível para que o seu filho, a sua filha ou você, criança que agora está nos assistindo, pode fazer para conseguir passar na prova do Colégio Militar ou do Colégio da Polícia. Serão 3 aulas, hoje segunda, terça e quarta. Vocês vão receber o link, estão recebendo por WhatsApp e por e-mail. E eu quero apresentar aqui para vocês a professora Carol. E aí, professora, tudo certo? Olá, professor, tudo bem? Que bom, professora. Seja bem-vinda para o nosso curso de matemática. Bem, nessas 3 aulas, cada aula vai ter um conteúdo. A primeira aula é de tabuada e de critérios de divisibilidade, que é a aula de hoje. Amanhã vai ser uma aula com o seguinte título: Quando colocar o zero no quociente da divisão. E por fim, a terceira aula vai ser sobre divisão com vírgula e múltiplos de zero. A quarta aula, lá na quinta-feira, é a mais importante de todas, que é quando a gente vai falar como você vai fazer para conseguir passar na prova. Tá certo? Então é isso. Professora, como hoje é a primeira aula, a pergunta que eu tenho que te fazer é a seguinte: qual a importância do conteúdo da tabuada e dos critérios de divisibilidade na matemática e, claro, para o concurso em si? Essa é uma ótima pergunta. Eu vou contar para vocês. A tabuada e o critério de divisibilidade vai servir como uma ferramenta. Ela vai te auxiliar a resolver, a calcular de uma forma muito mais rápida. Então a gente vai usar isso como um auxílio. Sem conhecer a tabuada e sem conhecer os critérios de divisibilidade, você vai sentir muita dificuldade, seja aí para fazer as divisões ou até mesmo em outros assuntos que a gente trabalha que vai envolver a divisão também. Um exemplo são as frações. Então, vocês viram o quanto é importante, né, pessoal? Ou seja, tem que prestar bastante atenção, principalmente vocês crianças que estão chegando agora, conhecendo o professor Nardes, conhecendo a professora Carol, porque os pais de vocês já estão conosco há alguns dias assistindo outros materiais sobre os colégios militares. Talvez vocês tenham assistido também. No entanto, hoje a gente começa esse caminho para você conseguir passar na prova. Tá certo? Desejo a vocês uma excelente aula, professor, uma excelente aula, e é isso aí. Então, antes de a gente falar um pouquinho sobre a tabuada e sobre os critérios de divisibilidade, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a divisão. Vamos ter que relembrar aí alguns conceitos importantes, começando pelo o que é dividir, o que é a divisão, quais são as ideias de quando a gente pensa em divisão. Primeira vez que vocês viram a divisão, muito provável vocês aprenderam através de agrupamentos. A gente juntava ali os objetos de acordo com a quantidade que a gente deseja. Hoje, se você vai resolver uma divisão, você pode ter, a partir de um enunciado, a ideia de partição ou uma ideia de medição. O que difere? A forma que você vai ler esse exemplo. Uma ideia: eu vou lá e compro 8 barras de chocolate e eu quero dividir para 2 crianças. Como que eu posso fazer isso? Primeira forma de eu analisar: ao repartir essas 8 barras de chocolate com as 2 crianças, quanto cada uma irá receber? Então aí a gente tem uma ideia de partição. Mas eu poderia ainda pensar: quantas vezes o 2 cabe no número 8? Aí a gente está falando uma ideia de medição. Então vem ali da ideia de partir ou medir. Eu posso pensar na divisão através dessa partição, vou repartir as minhas 8 barras de chocolate para essas 2 crianças, ou eu ainda posso pensar quantas vezes eu consigo pegar essa quantidade de crianças, são 2, e colocar ali para essas 8 barras. Quantas vezes o número 2 cabe dentro do 8. Então essas são as primeiras ideias de quando a gente está falando de divisão. Outra coisa muito importante, é extremamente fundamental ter o domínio das outras operações matemáticas para aprender a divisão. Podemos resumir como fundamental 4 operações: adição, subtração, multiplicação e a divisão. Então você precisa dominar muito bem a adição,
para entender a subtração. Entendeu muito bem a adição, a gente consegue falar da multiplicação e só se você dominar a operação de multiplicação, você vai compreender de uma forma muito mais fácil a divisão. Além disso, é muito importante você lembrar que quando a gente fala de divisão, ela é uma operação inversa da multiplicação. Então, mesmo falando de divisão, a gente sempre vai usar a multiplicação. Por isso que é extremamente importante. Elementos. Quando a gente fala de uma divisão, tem alguns elementos, alguns conceitos, alguns nomes que aparecem. Por exemplo, dividendo, divisor, quociente e resto. Você precisa conhecer esses elementos para não se confundir, porque pode aparecer escrito para você em uma situação problema. Ah, o divisor é 4. E você tem que saber de que forma você vai posicionar esse valor. Então, você precisa observar para esses elementos e saber como você vai posicionar quando estiver montando o seu cálculo. A gente já vai revisar também esse método prático. Então, por exemplo, se eu quero dividir 7 por 4, eu sei que o meu 7 é meu dividendo, o 4 é meu divisor. E a gente pode usar aquelas ideias de partição ou medição. Por exemplo, quantas vezes o 4 cabe aqui dentro do 7? Uma única vez. Então, o meu 1 vai ser o meu quociente. Só que veja que não é uma divisão exata, porque 4 vezes 1 é 4. E quando você subtrair 7 menos 4, tem o nosso resto, 3. Então é importante conhecer, além desses elementos, saber de que forma eles vão estar posicionados dentro do nosso método prático, ok? E o que é esse método prático? A gente conhece esse método prático como o método da chave. Então observe no exemplo como a gente posiciona esses números. Então tem toda uma ordem de acordo com como aparecer a divisão para vocês, aonde você vai colocar o seu divisor, aonde você vai colocar o seu dividendo, aonde aparece o quociente e aonde vai aparecer o resto. Você bateu o olho numa operação que já está dentro do método da chave, você já sabe localizar cada um desses elementos. Vamos observar aqui algumas dicas? Sempre que puder, simplifique a sua divisão. Por quê? É melhor você trabalhar com números menores. É mais fácil, você muito provável vai conhecer a tabuada desses números e isso vai te facilitar. Além disso, se você está simplificando, o resultado é o mesmo. Quando a gente falar de simplificação, você deve observar os números que vão terminar com 0. Vamos para algum exemplo? Olha aí, como eu posso fazer a divisão do número 1.200 por 400? Vamos observar o finalzinho desses números, eles terminam em 00. Vamos simplificar. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos escrever essa divisão no nosso método prático? Vamos colocar essa divisão no nosso método da chave. A gente já viu como deve ficar. Então, observando essa divisão, a gente já sabe quem é o nosso divisor e quem é o nosso dividendo, ok? Já está aí a nossa divisão no método da chave. Agora, vamos simplificar para facilitar os cálculos. O que você vai fazer? Observando os zeros, você pode simplesmente cortar. Não vai pegar uma tesoura e cortar? Não. Você vai riscar esses zeros. Mas, observe, a quantidade de zeros que você vai simplificar no divisor ou no dividendo tem que ser iguais. Nesse caso, os dois números têm 2 zeros. Então, eu posso simplesmente tirá-los do nosso cálculo. Então, fazer uma divisão de 1.200 por 400 é a mesma coisa que dividir 12 por 4. Muito mais fácil, não é? E realizando aí essa divisão, você pode pensar na própria tabuada. Quantas vezes o 4 cabe no 12? Você sabe a tabuada e você vai saber exatamente o valor. Então, acaba sendo um processo muito mais prático. Vamos analisar um outro exemplo? Olha essa situação. 2.070 divididos por 100. Professora, tem 2 zeros. Posso cortar? Cuidado, a gente só pode olhar para os zeros que tem no final do número. Aquele zero entre o 2 e o 7, eu não posso simplificar. E lembrando, a gente só faz simplificação se tiver a mesma quantidade de zeros. Então, como eu só tenho
um zero no final do 2070 e 2 no final de 100, a gente só vai cortar um zero. Então, colocando no método da chave, vamos simplificar um zero. Então, muito cuidado para não cortar qualquer zero desse número, é apenas o que estão no final do número. Então, dividir 2070 por 100 é a mesma coisa que dividir 207 por 10. Acaba deixando os números de uma forma bem menor. Então, é uma ótima dica, ok? Vamos ver agora por que é importante utilizar a tabuada e o critério de divisibilidade como ferramenta. Vocês já devem ter observado que a gente sempre fala quantas vezes cabe. Vezes indica a operação de multiplicação. Então você precisa dominar a tabuada. Isso vai facilitar os seus cálculos, vai te auxiliar nessa questão de medição, quantas vezes cabe um número dentro de outro, e vai fazer com que você encontre de uma forma muito mais rápida um produto que se aproxima daquele valor que você está dividindo. E professora, como eu vou dominar a tabuada? Praticando. Você vai construir a sua tabuada, pelo menos ali do 1 até o 10, vai treinar muito a multiplicação e você vai acabar memorizando essa tabuada. Você vai usar muito a tabuada dentro da divisão. Então, ó, é uma dica super importante. Critérios de divisibilidade. É através desses critérios que a gente consegue encontrar os divisores de um número. Então, em muitas situações, problemas, ele pode só perguntar para você: será que eu posso dividir 8 chocolates para 3 pessoas? Sem que elas briguem e sem que seja injusto, né? Tem que dividir igualmente. Se você conhece os critérios de divisibilidade, você não precisa fazer esse cálculo para descobrir se a resposta é sim ou não. Quais são esses critérios? Observe. Critério para saber se um número é divisível por 2. Para um número ser divisível por 2, ele precisa ser par. E como que eu determino se um número é par? Você olha para o final desse número. Ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Qualquer número que termine com esses que eu mencionei será par. Então, todo número par é divisível por 2. Critério de divisibilidade para saber se um número é divisível por 3. Para saber se um número é divisível por 3, a gente pode realizar a soma dos algarismos. Um exemplo bem rapidinho. 17. Será que 17 é divisível por 3? Você vai pensar, se conhecer a tabuada, que não aparece na tabuada do 3. Mas podemos usar os critérios de divisibilidade também. 1 mais 7 dá 8. E 8 não é divisível por 3. Critérios de divisibilidade para saber se um número é divisível por 4. Para saber se um número é divisível por 4, ele também tem que ser par. Então, a gente volta lá para os critérios de divisibilidade do 2, terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Além disso, os últimos 2 dígitos do número precisam ser múltiplos de 4 ou terminar em 00. Critério de divisibilidade para saber se um número é divisível por 5. Esse critério de 5, ele é bem facinho de lembrar. Inclusive, se você observar na tabuada, você vai perceber. Todo número que é divisível por 5, ele vai terminar em 0 ou 5. Tá com dúvida? Olha para a tabuada, você vai ver. Todos os múltiplos de 5 vão terminar ou em 0 ou em 5. Critério de divisibilidade para saber se um número ele é divisível por 6. Para saber se um número é divisível por 6, ele tem que obedecer 2 critérios. Observe, o 6 a gente pode encontrar multiplicando 2 vezes 3. Então, para ser divisível por 6, ele tem que obedecer os critérios tanto do 2 quanto do 3. Relembrando, precisa ser par e a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. Se ele é divisível por 2 e ele é divisível por 3, automaticamente ele é divisível por 6. Critério de divisibilidade para saber se um número é divisível por 7. O critério de divisibilidade do 7, ele é um pouquinho diferente e muita gente acaba esquecendo ele e prefere fazer uma divisão para testar.
Ele é diferente porque você precisa separar o número do último algarismo. Esse último algarismo você precisa multiplicar por 2 e depois você vai subtrair esse resultado da primeira parte. Daqui a pouco a gente faz um exemplo, ok? Critério de divisibilidade para saber se um número é divisível por 8. Observe que o 8 a gente consegue encontrar através de um produto 2 vezes o 4. Então ele vai ter critérios muito semelhantes. Precisa ser par, então você vai olhar para o final desse número, mas lembrando do 4 que a gente olhava para os últimos 2 algarismos, no 8 você olha para os últimos 3. Os últimos 3 dígitos têm que ser um múltiplo de 8 ou se ele terminar em 0, 0, 0. Critério de divisibilidade para saber se um número é divisível por 9. Para saber se um número é divisível por 9, nós usamos um critério muito semelhante do 3. Lembra que a gente fazia a soma dos algarismos? Então você vai fazer essa soma, mas você precisa ver se esse resultado é divisível agora por 9. Um exemplo, será que o 18 é divisível por 9? Está na tabuada dele. Mas como eu posso conferir usando esses critérios? Soma 1 mais 8. 1 mais 8 é 9. 9 vai ser divisível por 9? Então o 18 também é. Critério de divisibilidade para saber se um número é divisível por 10. O critério de divisibilidade por 10 costuma ser um dos mais fáceis. Basta olhar para o final. Todo número que termina em 0 é divisível por 10. Esses são os critérios extremamente importantes que vocês precisam saber para encontrar se um número é ou não divisível por outro. Isso vai te ajudar muito em algumas situações problemas. E para a gente ver um exemplo, eu vou contar uma história para vocês. Apesar que eu estou aqui hoje dando aula para vocês, na verdade eu sou uma fazendeira muito rica. Eu sou muito chique. A minha fazenda, ela é uma fazenda assim sensacional. Gigante, linda, uma construção nova. E eu tenho uma criação de gados. Tenho muitos gados. Mais ou menos 364. Tá bom, não são gados, são galinhas. Mas isso não vem ao caso. Eu quero construir na minha fazenda, no máximo, 10 galinheiros. E eu quero dividir essas minhas galinhas de uma forma que fiquem a mesma quantidade de galinhas em cada um desses galinheiros, só que eu quero construir o maior número possível, né? Pode ser que caiba em vários galinheiros, em várias quantidades diferentes, mas eu quero construir o maior número possível de galinheiros que eu possa dividir de forma igual. Como que eu vou fazer? Você vai dividir essas 364 galinhas por todos os números que você conhece? Não. A gente pode utilizar os critérios de divisibilidade. Se eu quero no máximo 10 galinheiros, ao invés de você testar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, você usa os critérios de divisibilidade. Vamos ver como funciona isso na prática? Observe, vamos lembrar quais são os critérios. Como eu faço para saber se essa quantidade de galinhas, por exemplo, é divisível por 2? Eu posso dividir essas galinhas em 2 galinheiros? Lembre-se, para um número ser divisível por 2, ele precisa ser par. Você vai observar o 364 e vai ver que ele finaliza, olha o último número, é um 4. Ele é par, então. Então eu consigo repartir as minhas galinhas, metade para cá, metade para lá. A gente consegue dividir em 2 galinheiros. Mas, será que é o máximo que eu consigo? Vamos analisar os outros números. Vamos observar se essas galinhas podem ser divididas em 3 galinheiros? Lembre-se, critério de divisibilidade por 3, você precisa somar os algarismos. Tenho 364 galinhas. Vamos somar? Quanto é 3 mais 6 mais 4? 3 com 6, 9. 9 com 4, 13. E o 13 não é divisível por 3. Não aparece na tabuada do 3. Então eu não consigo dividir essas minhas galinhas
em 3 galinheiros de forma que elas fiquem agrupadas de formas iguais. Vamos observar lá o nosso próximo critério de divisibilidade. Vamos ver se eu consigo dividir essas galinhas em 4 galinheiros. Lembre-se, para saber se um número é divisível por 4, ele além de ser par, eu preciso olhar para os últimos 2 dígitos. Ou os últimos 2 dígitos são divisíveis por 4 ou terminam em 00. No caso das minhas galinhas, o número 364 finaliza em 64. É para esse número que a gente vai analisar. Você vai observar se o 64 é múltiplo de 4. Se o 64 vai aparecer na tabuada do 4. Ou, na pior das hipóteses, se você ficar com dúvida, ao invés de dividir 364, você pode dividir só o 64. E quando você olhar para o 64, você vai ver que sim, dá para dividir em 4 galinheiros essas galinhas. Então, já não sei que o máximo vai ser 2. Por enquanto, o máximo de galinheiros que eu consigo fazer são 4. Mas vamos analisar os próximos também. Vamos ver se eu consigo dividir igualmente em 5 galinheiros. Lembre-se, para um número ser divisível por 5, nós olhamos para o último algarismo. Ou ele tem que terminar em 0, ou ele tem que terminar em 5. Vamos olhar então, de novo, o nosso último algarismo é um 4, a gente viu que ele era par. Os únicos números pares que vão ser divisíveis por 5 são os que terminam em 0, porque ou termina em 0 ou termina em 5. Então eu não consigo dividir as 364 galinhas em 5 galinheiros de forma igual. Vamos analisar se eu posso então construir 6 galinheiros. Lembre-se que para dividir por 6, para ser divisível por 6, eles têm que obedecer o critério de divisibilidade do 2 e do 3 ao mesmo tempo. Como a gente já viu que não é divisível por 3, automaticamente você pode descartar a possibilidade de ser divisível por 6. Ele só é par, ele só é divisível por 2, mas não é divisível por 3. Então, não vai ser divisível por 6 também. Vamos analisar agora se ele é divisível por 7. Observe o que a gente vai fazer nesses cálculos agora. Lembra que eu comentei com vocês que o critério de divisibilidade do 7 era um pouquinho diferente e que a gente ia ver na prática? Então a gente vai fazer esses cálculos juntos. Para saber se o número é divisível por 7, a gente precisa fazer um processo. Separa o último algarismo, multiplica por 2 e depois você vai subtrair do resultado anterior. Vamos ver na prática se o número 364 vai ser divisível ou não por 7. Primeiro passo, você vai repartir esse número, separa, divide do último algarismo. Então é 364, 36 para um lado, o 4 vai ficar lá sozinho do outro lado. Separamos. Esse 4 você vai multiplicar por 2. Era o nosso segundo passo. 4 vezes 2 é 8. E agora a gente vai para o terceiro passo. Pega o nosso 36, que a gente separou, e vai fazer menos 8. 2 vezes o 4. 36 menos o 8 dá 28. É muito mais fácil ver se o 28 aparece na tabuada do 7 do que o 364. E você vai ver que o 28 aparece, é 7 vezes o 4. Então significa que se 28 é divisível por 7, 364 também vai ser. E vai ser muito mais rápido do que você fazer essa divisão. Okay? Então a gente pode dividir as 364 galinhas em 7 galinheiros. Então, por enquanto, a maior quantidade de galinheiros possíveis para eu poder construir são 7. Ainda tem alguns números para a gente testar. Vamos observar se essas 364 galinhas podem ser divididas em 8 grupos iguais. Lembre-se, para saber se o número é divisível por 8, ele tem um critério muito semelhante do 2 e do 4. Então, a gente precisa ver se ele é par e observar os últimos 3 algarismos, se ele vai ser múltiplo de 8 ou se ele termina em 00. Professora, mas 364 só tem 3 algarismos? Então, nesse caso, ou você vai realmente fazer a divisão ou tentar encontrar algum produto que chegue em 364. Mas o critério do 8 vai ser ótimo para você pensar em números que envolvem os milhares.
Por exemplo, eu poderia ter lá 12.364. Não ia precisar fazer a divisão dos 12.364. Eu ia observar só os últimos 3 dígitos. Então, ele te auxilia principalmente em números que são maiores. Se você fizer essa divisão, 364 divididos por 8, você vai ver que é divisível. Então, a gente consegue dividir essas galinhas em 8 galinheiros. Ainda precisamos analisar se a gente consegue dividir em 9 ou 10. Lembre-se, para saber se o número é divisível por 9, usamos o mesmo critério do 3, a soma dos algarismos. Veja como fica. 3 mais 6 mais 4, a gente já tinha feito a soma. Lembra? Dá 13. E 13 não está na tabuada do 9. Então, eu não consigo dividir por 9. E para finalizar, será que a gente consegue dividir nos 10 galinheiros? Lembre-se que para ser divisível por 10, o número precisa terminar em 0. Como 364 termina em 4 e 4 não é 0, não dá para dividir por 10. Então, observe que vai acontecer isso dos números terem mais divisores. No caso das 364 galinhas, a gente dividiu por 2, por 4, 7 e 8. Mas como eu quero o máximo de galinheiros para construir, eu vou então construir 8 galinheiros. Com 8 galinheiros eu consigo repartir essas galinhas de forma igual. Então a gente usa esses critérios para facilitar. Não precisei fazer várias divisões. Não precisei fazer 9 divisões, dividir por 2, 3, 4. Não precisa. Você usa os critérios, vai te facilitar, vai simplificar os seus cálculos e você vai obter a resposta de uma forma mais rápida. Ok? Para a gente fechar a nossa primeira aulinha, vamos ver mais algumas dicas? Arredondamentos. Quando a gente fala de arredondamento, a gente pode utilizar essa estratégia para ser uma outra forma de estimativa para os nossos cálculos. Você vai arredondar o seu número para ver qual a tabuada que mais se aproxima daquele valor. Então, a gente utiliza essa técnica pensando na multiplicação. Por exemplo, eu quero dividir 80 por 9. Conhecendo a tabuada do 9, você sabe que aparece, por exemplo, o 81. Então, por estimativa, eu sei que vai ser um número menor que esse. 9 vezes 9 é 81. Então, não cabe 9 vezes dentro do 80. Então, é uma das estratégias quando a gente pensa ali, falando em estimativa, arredondar os números para valores que a gente conhece, os valores que estão na tabuada do número que a gente está dividindo. Outra dica muito importante, utilizar a decomposição. A decomposição também vai te ajudar, principalmente em cálculos que você pode realizar de uma forma mental. Vamos ver um exemplo? Como eu posso dividir o 84 por 7 de uma forma mais rápida? Vou decompor esse número 84. Eu sei que o 84 é a mesma coisa que 70 mais 14. Certo? 70 mais 14, 84. Então, eu vou reescrever esse 84 nessa soma. Se eu queria fazer 84 divididos por 7 e eu separei aí em 2 parcelas, você pode dividir essas 2 parcelas. Então, eu posso fazer 70 divididos por 7 e depois eu posso fazer o 14 divididos por 7. Me auxilia em cálculos mentais, porque 70 divididos por 7 é 10 e 14 divididos por 7 é 2. Então, se o 84 era 70 mais 14... 84 divididos por 7 vai ser 10 mais 2, 12. Então, uma ótima estratégia também para facilitar os seus cálculos. Pessoal, então essa é a nossa primeira aulinha. Eu espero que tenham gostado e eu estou super ansiosa para a gente se encontrar amanhã. É isso aí, professora Carol. Muito obrigado. A aula foi muito esclarecedora. Eu não tenho dúvida nenhuma que vocês, crianças, também aprenderam muito nessa que foi a nossa primeira aula. Amanhã nós temos a segunda aula e já durante o dia a gente vai enviar para vocês por WhatsApp, por e-mail, o link dessa aula, tá certo? Nos encontramos, portanto, amanhã para a segunda aula
da nossa série aqui do nosso curso com a Fórmula Infalível. Um abraço para vocês e até amanhã.